John Wycliffe é chamado de a estrela da Reforma. Estou aqui com o livro Pensamento Cristão, do Tony Lane, e ele comenta: Wycliffe e Hus foram ambos precursores da Reforma, visto que eles rejeitaram a autoridade do Papa e o Concílio Geral em nome da Escritura. Eles também anteciparam os reformadores em seus ataques às doutrinas católicas. Mas a principal doutrina protestante, justificação pela fé somente, não foi claramente ensinada por eles. Neste curso de especialização em teologia protestante, nós estamos avaliando a crise que o catolicismo medieval sofreu no final do século XIV e no século XV. Vimos que Guilherme de Ockham tinha dado início ao fim da escolástica. Também vimos que a escolástica era um movimento teológico-filosófico que procurava casar fé com razão, às vezes dando preeminência para Aristóteles e às vezes para Platão. O escolasticismo foi este movimento intelectual, erudito, teológico e filosófico que procurava justificar algumas compreensões católico-romanas das doutrinas cristãs. Mas a escolástica não era um movimento uniforme. Não pensavam todos os escolásticos da mesma forma. Muito pelo contrário. Eles se debatiam, se contradiziam. Quando Guilherme de Ockham surgiu, ele veio para a linha do aristotelismo, que dá preeminência para a revelação das Escrituras como revelação das Escrituras. Ou seja, aquilo que é de revelação escapa ao entendimento humano, natural e comum. Por isso, revelação tem que ser tratado como revelação. Mas aquilo que não é revelação das Escrituras, que pertence ao mundo da razão humana, da lógica, da naturalidade, assim precisa ser tratado também, não misturando então assuntos da filosofia com assuntos da revelação e da teologia. Este golpe que Guilherme de Ockham causou no escolasticismo repercutiu naqueles que futuramente seriam chamados de filósofos modernistas, como René Descartes, por exemplo, e todos aqueles outros humanistas que vão surgir lá no século XVI. Veja só, a história teológica está andando. Começa a haver um combate para que as influências que vieram para a religião cristã, oriundas da filosofia e também da religiosidade pagã, para que essas influências diminuam até desaparecer. Quem é que pega a tocha das mãos do Guilherme de Ockham? John Wycliffe, que era um doutor em teologia da faculdade de Oxford. Estou aqui também, além do livro do Tony Lane, eu continuo aqui consultando Bertrand Russell, Obras Filosóficas, uma obra dividida em vários volumes. Esse aqui é o volume 2. Ele comenta sobre Wycliffe. O afastamento de Wycliffe da ortodoxia católica começou em 1376, com um curso de conferências em Oxford, intitulado Do Domínio Civil. Acontece que naquele período da Idade Média, os reis eles eram ungidos pelos papas, e o papa possuía a hegemonia religiosa, espiritual, e a hegemonia política. Era ele, o papa, quem ungia os reis para que esses assim, em nome de Deus, pudessem governar. Historicamente, é chamada de a teoria das duas espadas. Sabe aquela passagem do Evangelho, onde o Senhor Jesus ele fala para os apóstolos venderem o que têm e comprarem espadas, e apareceram
duas espadas? Pois bem, os escolásticos fizeram uma interpretação da seguinte forma, dizendo que nas mãos do Papa estavam duas espadas. Uma que era o poder espiritual, o outro que era o poder terreno. Duas espadas, o poder espiritual, religioso, sobre as almas humanas, e o poder civil, político, sobre o governo da terra. Com a teoria das duas espadas, dizia que a igreja tinha autoridade e autorização para ungir ou destituir os reis. A Europa, ela era catolicizada, católica, e se submetia ao Papa. Surge John Wycliffe, na Inglaterra. E a Inglaterra, ela foi catequizada, não é essa a palavra, ela foi evangelizada. Eu usei catequizado por causa que é mais um vocabulário nosso, popular, brasileiro. Mas ela foi evangelizada ou cristianizada pelos católicos. Era uma ilha, a Ilha dos Bretões, e os missionários católicos, eles evangelizaram a Grã-Bretanha. Evangelizando, instituíram mosteiros, ordens monásticas e cristianizaram os bárbaros que eram os bretãos. Acontece que os bretãos nunca foram tão dóceis assim com a Igreja Católica. Há uma acusação histórica de que os ingleses sempre deram trabalho para o catolicismo. Sempre. Nunca foi uma relação muito amistosa. Ainda assim, o Papa reinava com punho de ferro e mantinha o rei da Inglaterra subalterno, submisso a ele. Mas é justamente a Inglaterra que vai dar um pontapé inicial para a reforma protestante. John Wycliffe, ele é formado em Oxford. Oxford, que fica na Inglaterra. E ele começa com a sua formação intelectual, erudita, teológica, começa com os escolásticos. Ele também é um filho da escolástica. Também é um católico romano. Mas por causa da sua erudição, dos seus estudos e da sua liberdade e também de sua origem inglesa, ele começou a contestar essa teoria das duas espadas. Como assim o Papa tem hegemonia sobre o príncipe da Inglaterra, o rei da Inglaterra? E ele formou uma conferência para poder analisar, será que realmente o Papa tem poder espiritual sobre os príncipes ou os reis? Começa aquela história da divisão entre igreja e Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado, espírito é espírito, matéria é matéria. Cada um na sua. E o que faz o John Wycliffe? Monta essa conferência, e o nome da conferência é do domínio civil. E qual que é a conclusão do John Wycliffe? Bom, eu tenho aqui um outro livro, na verdade é uma enciclopédia, que é a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, do Dr. Russell Norman Champion. Ele também comenta no verbete John Wycliffe essa conferência que Wycliffe fez sobre a separação dos poderes. Chega de ficar subalterno ao Papa, porque é muito ruim quando você precisa ficar subalterno a uma pessoa que em nome de Deus te manipula, te diminui, te governa ou te desgoverna. Quero que você pense como John Wycliffe. Você é um inglês erudito. Você tem uma boa formação. Da onde que tiraram essa história? Ah, de uma passagem isolada lá dos evangelhos. Vamos para o contexto. Significa isso mesmo? Cristo estava entregando dois poderes na mão do Papa? O pensamento perscrutador de John Wycliffe descobriu que era uma falácia teológica como muitas outras do catolicismo medieval. Acontece que lá no tempo da medievalidade, o alcance das pessoas ao letramento era bem precário. O analfabetismo era crônico. Mais de 95% da população era analfabeta, não conhecia as letras.
participava das missas em latim, mesmo sem saber o latim, e porque diziam apenas o Amém. Agora você se coloca no lugar de John Wycliffe. Ele tem acesso às Escrituras. Ele vai para a Bíblia. E quando vai para a Bíblia, quer saber da onde tiraram essa ideia de que o Papa tem autoridade civil e religiosa e que é ele quem domina tanto os dois mundos. As Escrituras não autorizaram esta interpretação do catolicismo e ele deflagrou uma guerra contra o papismo justamente por causa disso. Haviam tantas doutrinas que batiam de frente com o pensamento de John Wycliffe e você pergunta, mas por quê? Lembre-se que Guilherme de Ockham, que foi anterior a John Wycliffe, ele já falava sobre a preeminência das Escrituras sobre o clero e sobre a tradição. Guilherme de Ockham dizia claramente, as Escrituras estão acima. Mas o catolicismo dizia, não, tradição, concílios e Escritura são do mesmo patamar de autoridade. Guilherme de Ockham dizia, não, as Escrituras pertencem ao mundo da revelação, devem ser tratadas com outra sistemática, outra tratativa. Na linha do Guilherme de Ockham surge John Wycliffe, também exaltando as Escrituras, lendo as Escrituras, diferente do grande povo que era iletrado, que era analfabeto, e ele não encontrou embasamento escriturístico em um Novo Testamento para poder dizer que o Papa tinha autoridade civil e religiosa. Os príncipes da Inglaterra gostaram muito dessa ousadia de John Wycliffe e o apoiaram. É isso mesmo, porque os ingleses eles queriam romper as ataduras. Os ingleses não queriam mais se submeter ao papado. E começou um processo de emancipação, de libertação. Sempre que surgisse ali, na Inglaterra, um pensador que fosse ousado o suficiente para ir de frente à hegemonia do papado e do catolicismo, eles resguardariam esta pessoa. Esta subversão dos anglicanos, dos grã-bretãos, dos ingleses, essa subversão os levou a romper definitivamente com a Igreja Católica mais tarde, lá com Henrique VIII e com a Reforma Anglicana, que você também vai aprender neste curso de Teologia Protestante. Voltando aqui para o comentário agora do Dr. Champlin, retomando, tá bem? Estou utilizando a obra do Tony Lane, estou utilizando a obra do Bertrand Russell e agora estou utilizando a obra do Dr. Champlin. Ele comenta que Wycliffe entendia assim: todo o poder e todo o domínio procedem de Deus, mas Deus outorga poder temporal, como no caso das autoridades civis. Da igreja não é esperado que se preocupe com questões temporais. O que acontece com Wycliffe? Ele está utilizando a mesma metodologia do Ockham, que era um aristotélico. Você lembra do vídeo anterior? Aristóteles ensinou a colocar cada coisa na sua gaveta. O mundo é organizado em categorias: o terreno, o aquático, o floral, o mineral, o animal, o espiritual, o lunar. Cada coisa no seu próprio mundo, não misturando os objetos nas gavetas. Isso é aristotelismo. Ockham pensava da mesma maneira. Igreja é igreja, religião, religião, metafísica, metafísica, físico, físico, mundo, mundo, natural, natural, cada um no seu lado. O Wycliffe vem na mesma linha. Deus, ele tem todo o poder, somente Deus tem todo o poder. E ele estabeleceu as ordens hierárquicas e distribuiu o seu poder, cada um no seu lugar também. Príncipe, príncipe, papa, papa. Questões espirituais são tratadas espiritualmente. Questões temporais devem ser tratadas temporalmente e por príncipes e não por papas. Agora você imagina que você está na Idade Média e que você pertence ao catolicismo,
e alguém está falando contra o seu líder religioso, o seu Papa, com certeza você vai ser cercado de muitos espiões, inimigos, que vão ouvir o que você está falando e vão levar isso aí adiante. E o catolicismo da Idade Média não é como o catolicismo do nosso tempo. Ele era totalitarista. Sendo totalitarista, você lembra quando eu falei do sacramentalismo? A pessoa nascia católica e morria católica. Recebia o batismo católico e a extrema-unção católica. E era enterrado em um cemitério católico com um ritual católico e recebia uma cruz católica. Fora disso não havia salvação. Isso é o catolicismo medieval, diferente do nosso. No nosso tempo, o catolicismo ele é ecumênico. Naquele tempo, na Idade Média, ele se arrolava como sendo a única religião de salvação. Lembra? Ordem de salvação. Quem não tem a igreja como mãe não pode ter Deus como pai. Você se lembra? Isso aí é medievalismo e catolicismo. No tempo atual, o catolicismo ele é ecumênico. Somos todos irmãos. Irmãos de mães diferentes. Irmãos separados. Mas agora nós podemos, em um só discurso, andar juntos. Vocês protestantes continuam com o seu protestantismo, nós católicos com o nosso catolicismo, os evangélicos com o seu evangelicalismo, os pentecostais com o seu pentecostalismo, mas somos todos uma só família de cristãos. Discurso ecumênico. Não era assim na Idade Média. Ou era católico, ou era herege. Ou era católico, ou era pagão. Ou estava na igreja e era salvo, ou estava fora da igreja e ia para o purgatório e para o inferno. Retomando aqui a leitura, John Wycliffe está defendendo uma doutrina que bate de frente com o catolicismo, que é a separação dos poderes. O Papa tem que se intrometer somente nas questões eclesiásticas e não políticas e não administrativas da sociedade civil. Separação igreja-estado. Da igreja não é esperado que se preocupe com questões temporais. Isto posto, se algum governante civil decidir confiscar propriedades do clero, poderá fazer isso legitimamente. Além disso, Wycliffe dizia que é pecaminoso para o clero manter propriedades materiais, o que serviria de base desse tipo de raciocínio. É mais ou menos a seguinte, olha, o sistema religioso, ele é um sistema que ele se envolve em política e ele se envolve em economia. Ele se sustenta a partir do dinheiro, do ganho, do lucro, da acumulação de propriedades. Por isso, um líder religioso que pretende manter a sua hegemonia sobre os fiéis, ele vai ensinar o empoderamento da instituição. Quer dizer que a instituição ela tem que se intrometer nas cadeiras de governo do mundo, conquistar o maior número possível de posições no mundo político e também o empoderamento econômico. Os fiéis precisam sustentar o sistema religioso. Dízimos, ofertas, doações, votos, contribuições, campanhas, promessas, tudo isso aí está valendo. Venda de objetos, mercantilização, pecado de simonia. Você que está fazendo esse curso de especialização em teologia protestante, não pode perder de vista que existe um pecado chamado simonia. Simonia. Da onde que surge esse pecado de simonia?